Eu sou a Júlia Cossermelli, sou arquiteta. Convidei a Tainá para estar aqui comigo hoje. A gente trabalha em 2 ramos da construção civil que são um pouco diferentes. Na verdade, no dia a dia é muito diferente. E aí, quando o Marcel me convidou, primeiro eu queria te agradecer pelo convite para bater um papo aqui com vocês e falar um pouco desse momento louco que a gente está vivendo. Eu chamei a Tainá para a gente casar o conteúdo, né? Então, eu falo muito do mundo comercial e corporativo. E a Tainá? Do mundo residencial, né? Trabalho somente com a área de arquitetura residencial, voltado bem para a moradia de condomínios aqui em Sorocaba, né? Condomínios residenciais de alto padrão, que é uma grande demanda que nós temos, tá? Bom, então vamos lá. Eu sou a Júlia Cossermelli, eu sou do Galpão Design, o meu escritório, com 11 anos de atuação, fazendo agora nesse finalzinho de ano, e 11 anos que eu estou com o escritório, né? Então, a gente vem desenvolvendo, né? No começo também fazia residencial, fazia várias dinâmicas diferentes, e hoje o foco de atuação é 100% comercial e corporativo. Fala um pouco de você, tá? Legal, eu sou a Tainá Heder, então, tenho um escritório também aqui em Sorocaba, 10 anos de estúdio, né? Me formei em São Paulo na Belas Artes. Também atuei em vários segmentos como a Ju, e depois foquei na área da residência, né, da moradia. Também trabalho com apartamentos de alto padrão, mas hoje Sorocaba tem um mercado muito grande para condomínios residenciais, né? Lotes para construção, tá? E tenho um escritório, então, voltado para isso, mas também trabalho no segmento da construção civil. Tenho ali um setor de administração de obras, o gerente está aqui, o Marcelo, veio aqui me prestigiar, e é isso aí, é um pouquinho do que a gente faz lá. Bom, a ideia nossa hoje aqui nem é uma palestra, né, que a gente teve aí palestras com dados, números e tudo mais, nem é essa a nossa ideia, é a gente trazer um pouco do que está rolando no momento do mercado, um pouco do que foi o caos do começo, o que é a pandemia, a construção civil e esse mundo que a gente vive e que a maioria aqui também vive, tá? Então, é um bate-papo bem relax mesmo, que a gente vai falar de fase a fase aí, do que rolou da pandemia, com a gente trabalhando e com tudo tendo que girar, né? Sendo que a gente foi considerado essencial aí nesse primeiro momento, né? Acho que é um pouco do que a gente viveu, né? A nossa experiência dentro do escritório, o que a gente passou nesse momento de pandemia, tá? Então, a gente só está enumerando os itens aí para a gente ter um caminho para trilhar com vocês, que foi começando com o primeiro momento, que acho que todo mundo passou, seja qual foi a área, né, que foi um pânico e ninguém saber como lidar com esse momento, né? Acho que ninguém passou ou imaginou passar por tudo isso que a gente está passando. Foi um pânico de pandemia e a construção civil, acho que não deu nem 15 dias de lockdown, acho que não... Uma semana, 10 dias. Então, foi um primeiro momento assim assustador de pânico, né, que a gente veio conversando e tipo como agir e o que fazer com tudo isso que precisa continuar acontecendo. Durou mais ou menos uns 6 meses de pânico, né? A gente percebeu isso com clientes. Então, eu na minha área tinha algumas pessoas em construção, construindo as suas casas, né? E nesse momento de pânico, de incertezas no trabalho, tal. Então, como que eu vou continuar a minha construção? Alguns clientes do estúdio fazendo financiamento bancário Caixa, tá? Fizeram o uso desses recursos que a Caixa deu, que foi muito legal, mas muitos com uso de recurso próprio, com uma grana guardada e as incertezas do trabalho, né? De você mandar embora, não você, eu pego esse dinheiro que eu tinha para investir na minha construção da minha casa e continuo ou não, o que eu vou fazer, né? E aí, no mundo do corporativo, né? O pânico foi muito maior, assim, o tempo durou muito mais desse pânico, né? Então, para o escritório voltar numa atividade extrema do mundo corporativo e entender, todas as empresas recuaram instantaneamente, tipo, manda todo mundo para casa, tira todo mundo daqui e depois a gente vai entender o que a gente faz. Então, eu falo que pós-pânico, que as empresas olharam e, ponto 1, entenderam que não precisa ter todo mundo dentro da empresa, muitos cargos podem ser remoto, eles falaram, ponto positivo, nós estamos economizando, né? Então, pós-pânico, que foi um pouco mais do que 6 meses, muda essa virada de jogo e as coisas começam a virar um pouco dentro do mundo corporativo. O residencial acho que foi um pouco mais rápido, mas o corporativo acho que foi quase 1 ano aí de entendimento e pingos nos is, assim. E legal falar um pouco também do nosso pânico, né?
a gente também ficou em pânico, porque todos os clientes desistindo ou pedindo para esperar, enfim, né? Eu tenho uma empresa com 16 funcionários dentro do escritório, mais de 60 peões em obra. O que eu vou fazer com esse monte de gente, né? Como que a gente vai alocar esse pessoal todo? Então, eu acho que foi um pânico geral para a área residencial, durou em torno de uns 6 meses. O pânico também era aprender, acho que posso dizer aqui que acho que a maioria deve ter passado com isso, aprender a administrar a equipe sem estar ali dentro do seu controle, né? Dentro do seu escritório, você olhando o que o time inteiro está fazendo, né? Com todo mundo, a tela aberta, todo mundo está trabalhando, está dentro do horário, está funcionando, né? E administrar essa equipe interna além da externa. Então, o pânico... E a gente, acho que aqui, como topo ali do escritório, acalmar todo mundo e falar, calma que a gente vai aprender a viver desse jeito, né? Então, o pânico, obviamente, nesse primeiro momento, veio por todos os lados, né? E aí, após esse pânico todo, vem um segundo momento da pandemia, que é um pouquinho assim, 6 meses, talvez, para um residencial, quase 1 ano para o comércio corporativo, porque ficou naquele abre e fecha, ninguém sabe. Põe a fitinha aqui na frente, atende o cliente para lá e aprender a fazer isso acontecer desse jeito, né? O aquecimento da construção civil, ele aconteceu assim de uma forma muito violenta, principalmente para residencial. O que os clientes vinham pedindo para mim e falando Tainá, eu não trabalho mais na minha empresa, né? Eu faço home office agora e eu não aguento mais ficar numa casa mal arrumada ou sem espaço, eu não aguento mais morar num apartamento pequenininho, porque a tendência do mercado da construção antes era vertical, né? Muitos apartamentos à venda, apartamentos pequenos, né? Eu posso morar em 20, 30 metros, lofts, né? Que estavam em super tendência e, de repente, isso vira absurdamente, não, as pessoas querem casa e elas querem espaço, eu quero quintal, eu quero verde, eu quero lazer. Então, o maior discurso que eu ouvi foi... Estou ouvindo muita gente de São Paulo vindo para cá, então super aquecido, né? Sorocaba ganhou muita gente de fora, que isso é muito bom. Então, realmente, eu não preciso mais morar na cidade caótica, eu posso ter um local gostoso para viver, e eu preciso de uma casa bacana, porque hoje eu faço home office. Então, o cenário para mim da construção, né, da área residencial foi esse. O cenário do corporativo foi vários ao mesmo tempo, né? Eu tive empresas que eu fiz ao longo da pandemia, que foram 2 anos, 3 projetos. Ponto 1, diminuímos, não precisa de espaço desse tamanho, então diminui. Entrega os andares, a gente não precisa de 3 andares, a gente precisa só de uma salinha de 60 metros quadrados, de não sei o quê, nananã, vende tudo, entrega tudo, uma sala pequena faz um projeto. Não funciona. Liga de novo, não funciona, não dá, metade da equipe não aguenta ficar só em casa, agora pode voltar, agora não sei quem, então muda, faz mais um projeto. E até o entendimento do ponto que a gente está hoje, que as pessoas agora aprenderam a ter um pouco lá, um pouco cá, trabalha 2 dias, 3 em casa, 2 na empresa, e aí essa movimentação e flexibilização dos espaços, né? Em muitas empresas, assim, a gente montou palestra, organização para as pessoas pararem de achar que aquele espaço é meu, assim, o porta-retrato, o estojinho, a família, porque não é mais teu, né? Aquilo ali hoje é seu, amanhã não é mais. Então foi uma movimentação dentro do business, assim, muito maluca, que nem os diretores e ninguém imaginava e conseguia chegar num consenso. Tinha reuniões longas que falava, e daí? Concluímos com isso, que não tem conclusão, assim, foi aprendendo no tapa mesmo tudo que tinha para acontecer. E outro problema que a gente encontrou nas empresas aí na hora que a gente começou as reformas é que muitas delas não tinha vidro para abrir, não tinha circulação de ar, e aí como que a gente faz o time inteiro voltar para esse momento? No nosso inclusive. é assim, não tem janela. Não tem. Não abre tem. a porta. Abre a porta. Liga o ar e abre a porta. É isso. Então, o entendimento de como fazer esse ar circular, sair, limpar, né? Porque você vai pôr o quê? 80, 100 pessoas num andar ali, com aquele ar viciado e tudo mais. Então, esse aquecimento, a hora que ele começa muito caótico, sem ninguém entender. Começou todo mundo chutar o que tinha que fazer. Obviamente, acaba queimando grana para entender o que tem que acontecer, porque cada empresa funciona de um jeito, né?
E assim, um ponto interessante de falar é que os clientes da moradia, né, da residência, falavam assim para mim, não compensa mais, nesse momento da pandemia, eu aplicar o meu dinheiro, né? O meu dinheiro não rende mais, as taxas para a construção abaixaram, os juros são menores, tal, é o momento da construção civil. Então, eu tive clientes que chegaram para construir as suas casas e outros para construir para investimento, né? Então, a área residencial de construção, ela também virou um investimento, né? As pessoas estão, nesse momento, investindo em construção. Por isso que esse boom da construção civil nesse momento. O que é muito positivo. O que a gente está adorando. E aí vem o tal do aquecimento e o tal da oferta e procura, né? Que é o que a gente está vivendo agora e vai continuar mais um tempo, né? Que é o caos da entrega de material, preços altos e tudo mais que a gente está vivendo, né? Então, a construção civil no começão considerada essencial, aqui, ó, vai todo mundo para a guerra, vai segurar o mercado, vai segurar a economia, vai que o mundo é de vocês, está aí. Todo mundo começou a reformar, necessidade de residencial, comercial, corporativo e tudo mais. Começou a faltar material, é óbvio, ninguém estava preparado, né? Porque, assim, o primeiro estudo de pandemia diz, vai parar tudo. O que aconteceu nas empresas? Desliga forno. Teve empresa, se eu não me engano, não vou nem chutar o segmento para não errar feio, vai. Limpeza de forno demora 2 meses, uma loucura. Então, vamos aproveitar agora que a gente vai dar um lockdown, a gente já vai limpar. E aí, 15 dias depois, falando, libera, a construção civil está liberada, pode voltar. E os caras não sabiam mais o que fazer, porque a gente desligou para fazer limpeza e agora a gente tem que voltar, então o material não vai chegar. Então, isso começou a virar um super caos. Atravancar o mercado, né? Então, assim, eu tenho uma procura, eu tenho muita gente querendo construir, né? Super afim de fazer a sua casa, ou o seu comércio, enfim, só que eu não tenho suprimento. Nesse momento, eu tenho dificuldade de comprar cimento, né? A gente pedia, por exemplo, tijolo, né? Em olaria, você pedia hoje, dava 2 dias, estava na tua obra o tijolo, né? Marcelo está aqui para não me deixar mentir. Hoje eu peço tijolo com pelo menos 1 semana e meia de excedência. Então, assim, é um suprimento básico da construção que não tem mais. Cimento não tem mais, concretagem não tem mais. Eu preciso tudo pedir com antecedência. Então, caçamba. Caçamba, não tem caçamba. Então, assim, é muito louco, porque é uma demanda de procura das pessoas querendo construir, querendo investir, né? Querendo colocar a grana delas na construção, seja para uso próprio ou para investimento, e eu não tenho material. Então, esse caos de material, eu falo que não foi para as pequenas empresas, né? Teve uma fase do mercado que a Suvinil não tinha lata para botar tinta para vender. Então, assim, não foi com os pequenos, não foi, o marceneirinho não conseguiu comprar a madeira. Foi com os grandes, né? Votoran não tinha cimento. Não tinha. A Portinari, que é uma das maiores marcas de pisos e revestimentos, né? Aliás, a Deca comprou ela, estava até umas 2 semanas atrás com 300 dias para entrega de material. 300, é quase 1 ano. Então, assim, para a Tainá, que trabalha com residencial e rola um planejamento de uma construção de 1 ano, você fala, ok, mais ou menos, o cara não queria desembolsar agora. Eu estou aprovando o projeto e comprando piso. Né? O meu mundo, né, que é o comercial e corporativo, é assim, precisa começar ontem e precisa terminar amanhã, né? A gente tem um tempo muito enxuto. Então, assim, 300 dias, tá bom. Então, não olha a Portinari, escolhe outra marca que entregue alguma coisa, porque não dá nem para a gente olhar, né? O nosso giro de obra é totalmente diferente, assim, são 2 mundos totalmente diferentes. Vamos para o próximo. Aí a pergunta do título aí, que é o mercado mudou e a sua empresa, né, o que fez, né, para a gente parar e refletir tudo que, não sei se dá para a gente achar, mas de positivo que a pandemia trouxe de aprendizado para a gente, né, porque acho que tudo que a gente passa são aprendizados que a gente vai trazendo, né. E aí, assim, aprender a fazer reunião online, dinâmicas online, assinar contratos online. Eu falo que eu trabalho com multinacionais que era, assim, porre para trabalhar,
que eram 3 vias de contrato, assinado, reconhecido firma, tinha que entregar, mandava no Sedex, e que do dia para a noite o contrato virou online, e a coisa começou a acontecer, e as coisas começaram a ficar práticas. Então, assim, teve coisas e aprendizados que trouxe. Então, aprender a administrar a equipe à distância, mudar o jeito de fazer a obra, né? Mudar o material que a gente usa. Nós tivemos que aprender a trabalhar de forma diferente, né? Eu, com 16 pessoas no escritório, tive que aprender a trabalhar por um período grande com meia equipe, meia em casa, metade, né, no estúdio. Tive que aprender a fazer reunião de especificação de acabamento com o cliente, que é o residencial, que vai escolher o seu piso e revestimento, sem ele ver o piso e o revestimento físico, sem tocar, né? Então, tudo online, né? Fazendo vídeo. Então, veio essa era online, né? E também a gente aprendendo a rebolar em outros formatos, né, Ju? A gente teve que, acho que, se redobrar e pensar em como mostrar isso para esse cliente da melhor forma, sem ter esse contato que a gente tem tão próximo, né? A parte de piso e revestimento, tintas, né, que são coisas que mudam muito em tela de celular, em tela de call, em qualquer coisa, é uma coisa muito difícil, né? Até o deixar na portaria ficou uma coisa difícil, porque aí vou passar um álcool, né? Daí é papel, daí eu não posso, daí como fazer isso acontecer da melhor maneira possível, né? Então, assim, eu acho que trouxe mudanças, profissionalização, digitalização de coisas, que a gente estava falando de sistema de obra, sistema de gestão, sistema de tudo para dentro dos escritórios e para dentro de todas as empresas, né? Então, cada empresa foi descobrindo uma necessidade de mudança, né? A gente acabou de entregar um hotel em Maresias, que a maior mudança deles era fazer a área comum do hotel ser um espaço de reunião, porque as pessoas estão no hotel de segunda a segunda. Você chega no hotel segunda-feira, a pessoa senta aqui, está com uma camiseta com a sunga embaixo, abre o computador e está ali trabalhando. Então, o escritório é na praia, literalmente. A gente chegou a pôr ponto de tomada no coqueiro, porque a gente precisava resolver coisa ali. Então, assim, cada empresa mudou de uma maneira e trouxe uma necessidade diferente para dentro do mercado. E no residencial, as pessoas preocupadas em fazer a reunião online em casa, né? Então, eles queriam um cenário bonito, né? Então, os quartos, de repente, não tem tanta coisa de quarto, né? Eu tenho que ter uma cabeceira um pouco menos estofada, uma roupa de cama um pouco mais, né, tranquila, para poder fazer um cenário um pouco mais office, né? E muitos clientes com dificuldade da família toda trabalhando home office. 15 escritórios na casa. Então, o pai, a esposa, os 2 filhos jovens que já trabalham, né? 3, 4, 5 pessoas dentro de casa fazendo home office com reuniões, né, online. A gente fala mais alto, né? Porque parece que o outro não escuta, então você já fala mais alto. Então, já vira também um caos. Então, preocupações com isolamento acústico, né? As esquadrias vindo também com isolamento acústico. Tipo de porta que você vai usar. Tipo de porta que você vai usar, a iluminação adequada, né? O cenário atrás. Então, tudo isso é vinda de pandemia, tá? Mudança de hábito das pessoas ao morar. Falo que quem gosta de fazer home office não tem filho, né? Porque não dá, não. Bom, e aí um pouquinho do que a gente já acabou falando para vocês, né? O formato de realizar a obra mudou 100%, né? Tipo... Programado. Programado e com o tempo contado, né? Então, assim, no meu caso, no galpão, a gente tomou a atitude de... A gente só começa a obra quando chegar tudo. Ah, mas só falta a torneira. Puta, mas é só a torneira, né? Às vezes é uma torneira muito importante de um ponto que, se não tiver torneira, não vai funcionar. Então, se não tiver tudo na obra conferido, né, chegou certo, porque também é outro problema que a gente teve de entrega de material errado, muito. Compra preto, chega branco e assim vai. Se não está tudo lá, a gente não começa a obra, porque senão vira uma obra que era para ser 2 semanas, né, no nosso caso, 2, 3 meses, insana, interminável, com o cliente mega irritado, parecendo que a gente não está fazendo o trabalho direito e a mercadoria que não chegou na obra. E a gente comprando piso antes de começar, ou começando a casa, fazendo fundação, estou comprando piso. Mas, gente, eu vou comprar piso e revestimento, eu vou comprar torneira, né, vaso sanitário, eu vou comprar esquadria agora, sim. Você vai comprar agora porque senão não vai ter quando eu for usar daqui 10 meses, né? Ou porque vai subir muito o preço.
Então, também existe uma grande dificuldade em execução de obra, de planejamento financeiro, né, e de cronograma de obra. Porque os materiais estão subindo, né, abundante e absurdamente. A cotação de cimento e ferro é diária. Cotou hoje, fechou hoje. Então, assim, a gente faz planilhas estimativas de custo, inclusive para financiamento bancário caixa, ou qualquer vertente que a gente tenha, qualquer pessoa que vá construir quer saber o quanto vai gastar, né? Antigamente eu tinha uma variação, falava, olha, a gente vai variar em torno de 10%. Hoje eu não digo nada, né? Então, hoje esse é o preço de hoje. Então, se você quer garantir preço e prazo, você tem que comprar bem no início da sua obra, basicamente tudo, né? É basicamente isso que a gente tem feito. O que eu escuto do cliente é, mas será que não era melhor a gente esperar? Então, daqui 6 meses vai baixar? Isso. Tem como a gente saber, assim, ninguém sabe. Assim como ninguém sabia que ia dar esse boom na construção civil. Ninguém sabe, é uma coisa que não está no planejamento. Então vamos esperar? Puta, não sei, a decisão é tua, você quer esperar? Eu, particularmente, acho que não volta, eu acho que estabiliza, né? O que eu falo para os clientes é que antes o gráfico lá, em março do ano passado, meio do ano, era um gráfico super íngreme, né? De aumento. Hoje a gente tem um gráfico, ele continua aumentando, mas ele também ainda não é tão íngreme quanto era antes. Então, adianta esperar? Eu, particularmente, acho que não, né? Mas o que pode acontecer, de repente, estabilizar. Mas eu acho que voltar o cimento a ser R$17 o saco, hoje ele custa em torno de 35, o mesmo cimento. É uma diferença absurda, assim, e faz uma diferença no total, né? Então, o planejamento do metro quadrado da construção civil mudou absurdamente, né? Então, o realizar a obra hoje funciona totalmente diferente. Então, assim, a gente senta e conversa muito com o cliente lá no escritório. Você precisa entender que a gente vai torrar o dinheiro muito rápido e a obra não vai começar, tá bom? O nosso trabalho já começou. A gente já está comprando, a gente está conferindo se está entregando, se o prazo continua o mesmo, ligando nas lojas, tal. E a execução no chão da obra, a gente vai começar daqui 2 meses. Naquele feriadão lá, tá bom? Tá bom. Então, é uma coisa que tem que ser muito conversada, porque é assustador. Tipo, você fala, queimei tudo, acabou tudo, e o negócio não começa, o negócio não faz o que tem que fazer. Então, tudo isso mudou absurdamente, né? E eu acredito que minimamente, mais 1 ano, a gente não volta na entrega do jeito que ela era, de comprar tijolo para amanhã. Os valores. Falando um pouquinho dos valores, que é o que a gente já está falando, né, sobre isso. Realmente, o aumento de tudo é muito grande, agora menos íngreme, um pouco mais gradativo, mas ainda existe, né? Então, a gente vai comprando as coisas, os fornecedores vão ligando para nós e avisando. E eu acho que isso tem um impacto muito grande para quem vai construir, né? Mas o que é muito louco, que eu ainda não encaixa a pecinha para mim, é que, mesmo assim, está superaquecido, né? Então, mesmo com o preço material subindo, tudo aumentando, as pessoas continuam em busca da construção e elas querem construir cada vez mais. E reformar e fazer qualquer outra coisa, então, né? Assim, bem legal. Os valores, muitos materiais dobraram, né, ao longo da pandemia. Então, cimento, ferro e tudo mais é uma coisa que estourou radicalmente, assim, assustou todo mundo. E o planejamento das pessoas também, que vinham planejando uma construção, que existia uma tabela de mercado, dobrou, né, também. Então, tudo isso mudou, assim, os valores. E tem até parceiro de loja que fala, eu estou te ligando para avisar que vai subir, e eu juro por Deus que não é papo de vendedor. Vai porque subir parece, mesmo. assim, você foi ontem com o cliente, e ele liga e você fala, não é possível, não, eu recebi um aviso da fábrica que amanhã tem aumento. Então, assim, está realmente um negócio insano, né, os aumentos dia a dia. Para a parte residencial, né, o boom para o residencial é do segmento A, né, é do segmento AAA, né. Então, isso, para esse tipo de cliente, para esse perfil, né, ele não está muito preocupado, ele está preocupado com o recurso, mas ele tem tanto recurso, ou ele tem o recurso programado, que ele está mais preocupado com o bem-estar, né, em sair lá de São Paulo caótico e vir para o interior. Então, esse recurso, ele tira de onde for e faz o que for,
né? Tira das aplicações, investe, porque ele quer realmente a moradia dele. E ele quer ter o bem-estar, olhar para uma janela e ver o verde, não ver mais aquela loucura de São Paulo. O que não bate com o business, né? Com o comércio e com o corporativo. O cara tem um budget, ele olha para minha cara e fala, eu tenho esse budget aqui, eu tenho 80 mil, e a gente não pode sair de 80 mil, e a gente não pode passar de uma semana de obra. Então, Você totalmente... está mais ferrada, amiga. Totalmente diferente. Então, assim, ele tem caixa de empresa, normalmente é uma multinacional, ou um comércio grande, ou alguém que passou alguma dificuldade e agora está voltando na ativa na pandemia. Os valores altos desse jeito fazem total diferença. Bom, e o que a gente tem após a pandemia, né? Então, para esse meu cliente de alto padrão, ele não está preocupado com a grana, ele vai investir. Ele não está preocupado em gastar antes, que eu preciso comprar tudo antes, ele também tem esse dinheiro, mas aí ele quer rapidez, né? E eu não consigo fazer rapidez porque eu não tenho suprimento. Então, para onde que eu vou? Para novos métodos construtivos. Então, a gente tem trabalhado muito mais com uma construção de uso misto, né? Trabalhando com o convencional, que é a fundação convencional, né? Concreto, cimento, ferro e normal, mas fazendo um uso misto em superestrutura, né? Então, mesclando, usando muito metálico, muito ferro, porque isso que o ferro está super em alta, está valendo ouro, né? Eu falo, deve ter um pouquinho de ouro nessa viga metálica, deve ter, porque está muito caro. Mas, assim, como tem essa frente para a construção civil, né, do alto padrão residencial, no meu caso, então, isso está rolando muito e tudo bem. Então, a gente tem E é uma construção mais rápida, né? Assim, então, você ganha hora homem ali dentro. Você ganha tempo, né? É uma construção mais leve, que tem uma característica estética que agrada bastante esse público, né? Então, é a vertente que nós temos utilizado. Para nós, a estrutura metálica já era parte do nosso dia a dia, porque a gente trabalha com obra ágil por ser esse comércio corporativo, não ter esses 10 meses e tudo isso de obra. O que muda muito no mundo corporativo, principalmente, é o uso dos espaços, o entendimento do time de trabalho, do espaço de relax, da descompressão, que é uma coisa que já vinha, o Google trouxe isso muito forte, todo mundo quer isso dentro das empresas, é entender esses espaços abertos, essas outras dinâmicas, esses outros usos de espaço, fazendo com que eles sejam o mais produtivo para essa equipe, né? As pessoas entenderam que muitas pessoas dentro de um home office, com uma casa, um espaço verde, tal, renderam muito mais do que dentro da empresa, naquele computador o dia inteiro, daquele jeito. Então, o uso de todos os espaços vem ganhando uma vertente totalmente diferente. E o outro aquecimento é a paisagem, né? Os paisagistas estão também entrando nessa onda, né? Porque aí todo mundo quer esse uso do verde, né? A tal da iluminação natural. Então, como que a gente vai receber essa casa e ter aberturas, uma abertura que vem de cima com uma zenital, uma ventilação diferenciada? Então, essa é a nova tendência da arquitetura, né, para esse momento. O método construtivo diferenciado, que traga agilidade para essa demanda de demora que a gente tem de suprimento, né, e também o uso da paisagem, da iluminação, da ventilação, porque as pessoas hoje elas querem vida, elas querem verde, né, elas precisam disso. E estando em casa... Aprenderam a ter isso, né? Aprenderam. E estando em casa, acho que isso também traz um pouquinho desse gosto de não estar em casa, né, Ju? Tem o escritório que ter vista e tal, acho que isso facilita, tá? Eu mesma aprendi a não matar plantas na pandemia. Uma evolução minha. Agora eu tenho plantas em tudo, até no escritório. E aí, trazendo aí um pouco do... Aproveite, né? Um pouco de tudo isso que está aqui, atualize-se, né? E a pandemia acho que trouxe isso para todo mundo, né? Curso online, curso o tempo inteiro, tentando trazer melhoria naquele momento de um pouco de desespero, né? Que a gente teve. Então... Aproveitem, desfrutem aí de tudo que o Guia do Construtor está montando para vocês nesse espaço. E obrigada. Surfem nessa onda da construção civil, né? Espero que ela dure bastante tempo, nessa alta. Nessa alta, né? Eu acho que é um mercado super que está com visão de cada vez mais ter esse crescimento, tá? Eu não vejo isso diminuindo, não, né? Eu espero. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado.